E eu vou começar já com uma notícia que eu quero que seja verdade, hein? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Chronoworking. Conheça o modelo de trabalho que segue o ritmo biológico do funcionário. Nesse formato, o trabalhador segue os horários do seu ritmo biológico, ou seja, ele atua no momento do dia em que se sente mais produtivo, em um esquema que atende os cronotipos de cada pessoa. Eu vou te dizer, eu, como uma pessoa, tá? Notívaga, eu acordo lá pelas 9, 10 horas da noite, meu cérebro começa a funcionar e eu não consigo mais dormir. Se eu dormir, tipo assim, 6 horas da tarde, beleza, eu durmo até o dia seguinte. Se passar, irmão, esquece. É só 2 horas da manhã e é isso aí. Eu não consigo dormir antes, não tem jeito. Eu gostaria que o mundo fosse invertido. Né? Mas não é. Então, eu quero dizer aqui, denunciar a cronofobia, tá? Que eu sempre sofri desde que eu era criança, né? Eu lembro quando eu tinha que acordar, tipo, 6 horas da manhã pra ir pra escola, velho. Você imagina eu, primeira aula, história. Ai, 7 horas da manhã. Imagina. Tirei 0 na FUVEST. Você sabia que eu tirei 0 de história na FUVEST? Você sabia disso? Né? E depois no outro ano eu acertei uma. Em compensação, eu gabaritei química 2 vezes, gabaritei física num ano, errei uma no outro ano. Não consegui aprender história porque era a primeira aula e não dava, velho. Meu cérebro simplesmente estava desligado. Né? E aí basicamente o cara fala o seguinte: o expediente de Laerte Nogueira, líder da equipe Evermind, é bem diferente dos padrões da maioria das empresas brasileiras. Começa às 11 da manhã, ele segue o modelo chronoworking. Nesse formato, o funcionário segue os horários do ritmo biológico do corpo, ou seja, ele atua conforme se sente mais produtivo. Criado pela jornalista britânica Ellen C. Scott, o chronoworking propõe mais flexibilidade para trabalhadores. Por isso, cada empregador precisa determinar se haverá limites de horário para início e fim da jornada, se o benefício constará do contrato e quais áreas ele se aplica. Tenta aplicar isso aqui no Brasil, tenta pra você ver o que acontece, né? O modelo segue outras linhas do mundo corporativo que valorizam o bem-estar profissional e retenção de talentos, como a semana de 4 dias, o Short Friday, ou Workation, e a licença paternal estendida. As empresas que adotam o chronoworking afirmam que os efeitos são positivos, mas a implantação exige atenção às leis trabalhistas. O lance é o seguinte: existe demanda e existe oferta disso no mercado? Existe. O problema é que aqui no Brasil tudo tem que passar por legislação. E eu vou te dizer, quando você tem uma pessoa de alta performance na sua equipe, você tem que respeitar as peculiaridades dessa pessoa e se você tem a liberdade contratual para que essa pessoa atue dessa forma, você extrai o melhor dela. E mais, você consegue ter esses estímulos das empresas ofertarem isso para os talentos através de concorrência, não através de lei trabalhista. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui no Brasil, sei lá, inúmeras empresas querendo disputar a tua mão de obra qualificada, você poderia falar, olha, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar, por exemplo, por exemplo, um dos caras que era assim era o Serra. Todo mundo dizia que o Serra, ele sei lá, 3 horas da manhã ele tava lá despachando, porque ele, como um bom vampiro, ele ficava bom de madrugada. Fazer o quê? Eu sou assim também, cara. É uma merda ser assim, tá? Mas eu sou. E eu vou contar uma história pra vocês. O Renan tem um amigo, que depois virou meu amigo, que ele é absolutamente viciado em loiras suecas, tá? Isso não é mentira, isso realmente é verdade. E basicamente ele falou, bom, como é que eu faço para saciar o meu vício em loiras suecas? Preciso ir para a Suécia. Então ele basicamente aprendeu sueco, se formou aqui e tal, e foi para a Suécia tentar sorte. Inclusive ele fazia uma coisa, cara, tem muitas histórias engraçadas desse cara lá. E beleza, ele ficou lá, ele tá morando lá e tal, e ele é muito bem estabelecido lá. Sabe o que ele é lá? Ele é headhunter, ou seja, o que ele faz? Diferente do Brasil, onde você precisa ficar implorando por um emprego, lá é o contrário. A mão de obra qualificada na Suécia, lá como tem menos pessoas, etc., tem muita demanda para mão de obra qualificada, porque os caras estão na fronteira do conhecimento e do mercado de trabalho, né? Não é mercado de trabalho, tem um nome específico agora, enfim, da distribuição global do trabalho, um negócio assim. Ou seja, quando você precisa de mão de obra muito qualificada, você começa a ter escassez dessa mão de obra. Então o que faz um headhunter? Ele convence a pessoa, ele vai atrás de uma pessoa para convencê-la de trabalhar na empresa dele. É o contrário, em vez de você mandar teu currículo e falar, por favor me aceitem, ele faz o contrário, ele vai atrás de pessoas que estão se destacando nas determinadas áreas profissionais que interessam para aquela empresa, e ele vai lá chegar pro cara e falar, mano, você não quer fazer um plano de carreira na empresa que eu trabalho? Ó, aqui a gente oferece isso, oferece aquilo, aqui é bom porque você vai ter um futuro assim, assado, entendeu? É diferente, é como se ele fosse um olheiro de time de futebol que vai atrás dos moleque bom para trazer pro time, né? Ele faz isso com a empresa, então ele trabalha lá fazendo isso, olha que da hora.
né? E aí você vai me dizer o quê? Que a Suécia tem uma CLT desse tamanho como tem no Brasil? Não, né? Basicamente esse tipo de coisa acontece em países que você tem mais liberdade econômica, né? Desce um pouquinho, deixa eu só ver se tem mais coisa. Desce mais, desce mais. Como funciona a empresa que já adere? Embora tenha sido aí, com a realidade de algumas empresas brasileiras, o modelo de trabalho foi criado para promover, segundo... Porque, na verdade, é o seguinte, se você parar para pensar o seguinte também, eu tinha uma amiga que ela fazia departamento pessoal para as empresas, né? E aí o que começou a acontecer? Ela entendeu que como ela atendia muitas empresas, em vez de ela trabalhar diretamente para um contador, ela abriu uma empresa e ela passou a prestar serviço de organização de departamentos humanos em várias empresas. E o que ela fazia? Como o trabalho não era presencial, como ela não precisava estar na empresa para atuar, ela pegava vários contratos de várias empresas, então, inclusive em várias cidades diferentes. Aí ela visitava essas empresas. Então, por exemplo, vou fazer, sei lá, fechamento de folha. Então ela passava lá, recolhia todos os documentos dessas empresas, isso no horário comercial. E aí à noite ela fazia o trabalho dela, parava em casa, ficava lá fazendo todo o trabalho dela à noite. Chegava no dia seguinte, aí no horário comercial ela já estava com tudo pronto, ela entregava nas empresas, né? Isso é uma maneira de fazer o chronoworking quando você é um autônomo. Né? Quando você é um autônomo, você faz isso. Isso, inclusive, eu não lembro agora o índice, tá? Eu tô falando isso aí em 2016, 2017, quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu lembro que na época, cara, você já tinha, assim, sei lá, 30% da galera que era CLT saindo para ser PJ, justamente para fugir da regulação de horários engessados, etc., para você ter flexibilidade de trabalhar como você quer. Né? Aí depois teve pandemia, home office, não sei o que lá, e as coisas ficaram mais flexíveis. Enfim, eu acho que o Brasil deveria seguir esse modelo, tá? Rasgar a CLT e buscar mais flexibilidade e mais liberdade de atuação no contrato de trabalho entre o empregador e o empregado.